Fala, gurizadinha, tudo certo? Chegando para mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre Real Madrid do presente com um pé no futuro, tá? Tempo de contrato de jogadores, posições que começam a preocupar já para a próxima janela de transferências, enfim. Vamos fazer um geralzão por aqui. Antes de mais nada, sempre pedir para quem ainda não está inscrito aqui no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixem o like no vídeo se vocês gostarem e comentários aqui embaixo. Bora lá então, porque nos últimos dias, vários jornalistas confirmando duas renovações de contrato no Real Madrid. Fede Valverde e Eduardo Camavinga, que seguem a linha de Vinícius, Rodrigo e Militão, que já na temporada passada renovaram seus contratos com o Real Madrid. O clube ainda não oficializou, mas já estão assinadas as renovações de contrato e Fede Valverde e Eduardo Camavinga também entram para este clube dos contratos renovados com o Real Madrid. A partir disso eu quero trazer para vocês assim uma visão bem geral de como é que está o atual elenco do Real Madrid, o que o time garantiu para os próximos anos e quais as posições que eu diria que, talvez para a janela de inverno agora europeu, no final desse ano de 2023 e início de 2024, não, mas que para a próxima janela de verão, pesada na metade do ano de 2024, o time precisa começar a pensar nessas peças, porque ou os contratos estão vencendo ou os contratos estão próximos do vencimento. É verdade que a estratégia de contratação do Real Madrid, desde que o clube mudou de contratar galácticos já de peso, consolidados, para contratar jogadores com possibilidade de vir a ser estes galácticos, o Real Madrid está garantindo um futuro com o pé no presente, porque a maioria desses jogadores, ou quase todos eles, principalmente nessa atual temporada, já assumiram a titularidade do time, então já são um presente, já são uma realidade e contam com contratos com bastante tempo de duração com o clube. Bom, vamos começar pelas últimas informações dessas renovações de contrato de Fede Valverde e Eduardo Camavinga com o Real Madrid. Dessa nova geração, eu diria que Fede Valverde é o cara mais experiente, pelo menos em idade, dessa nova geração de jogadores do Real Madrid, que já são presente, mas também são bastante futuro do clube. Tanto Valverde como Camavinga tinham um contrato com o Real Madrid até 2027 e eles ampliaram por mais um ano, ou seja, até 2028. Isso entra dentro de uma política de renovação que o Real Madrid tem adotado, principalmente depois da última temporada, em jogadores que o clube contrata muito jovens, faz uma ampliação de contrato, uma melhora salarial, depois de alguns anos no clube. Eduardo Camavinga e Fede Valverde foram os últimos a renovarem os seus contratos. Como eu disse, ambos tinham contrato até 2027 e passam a ter contrato até 2028. Isso que quer dizer que o Fede Valverde tem um contrato que vai até os 30 anos de idade, lembrando que ele tem 25, é o velho dessa geração. E o Camavinga, que tem 20 anos, vai fazer 21 agora em novembro, assina um contrato que vai até os seus 25 anos. Ou seja, a gente está falando de um jogador muito jovem, que já teve o seu primeiro contrato, tem essa renovação e provavelmente vai passar por mais renovações se ele decidir, ou se o clube decidir, que ele cumpra esse contrato até 2028. Dentro dessas renovações, a gente já viu na temporada passada, metade de 2022, Vinícius Júnior, Rodrigo e Militão passarem por este processo de renovação. Apesar das renovações ainda não serem oficiais por parte do Real Madrid, os contratos já estão assinados, Rodrigo e Militão ampliaram o contrato até 2028 e o Vinícius Júnior até 2027. Isso faz com que esses jogadores, no caso do Militão, eu vou olhar para não errar o dado, no caso do Militão vai até os 30 anos de idade dele, ele tem 25, no caso do Rodrigo, que tem 22, vai até os 27 e no caso do Vinícius Júnior, que tem 23, vai até os 27 anos também. Ou seja, o Real Madrid garantindo essa leva de jovens jogadores, da aposta da estratégia do clube nos últimos anos, garantindo que esses jogadores, pelo menos até o seu amadurecimento, até os seus 25, 26, 27, 28, 29, 30, tenham um contrato vigente com o clube, sempre com essa possibilidade de, durante esse período, outras ampliações de contrato, melhora salarial, enfim. Aí vai depender sempre do rendimento de cada um. Então, Fede Valverde, 2028, Eduardo Camavinga, 2028, Vinícius Júnior, 2027, Rodrigo e Militão também até 2028. Essas são as renovações desde a temporada passada.
Depois a gente tem as contratações que já entraram, essas contratações também com essa estratégia de jovens jogadores, que também foram prolongadas, ou seja, quando foram feitas as contratações foram até esses anos mais longevos, né? Então, o Tchouaméni, por exemplo, tem um contrato até 2028, e o Arda Güler e o Bellingham, que assinaram nessa janela de transferência agora na metade de 2023, assinaram até 2029. Então, o Real Madrid tem esses 5 que eu falei, mais esses 3, e se a gente contar ainda o Fran Garcia e o Brahim Dias, que também são jovens jogadores, tem 23, 24 anos, a gente pode contar assim, também assinaram contratos até 2027. Então, a gente tem 10 jogadores do Real Madrid, que tem 25 ou menos anos, que tem contrato para os próximos 4, 5 ou 6 anos com o clube. Ou seja, são jogadores de presente, estão nessa estratégia de contratação de jovens jogadores de presente e que também são de futuro, porque o Real Madrid garante algumas posições dentro do campo, 1, 2, 3, ou no caso do meio campo até 6 jogadores com contrato de muita longa duração, né? A gente já falando de 4, de 5 e até de 6 anos de duração de contratos dos jogadores do Real Madrid. Então é uma estratégia do clube de contratar jovens jogadores, formar eles dentro do clube, conseguir que eles consigam ser titulares, consigam jogar e entreguem títulos, entreguem jogos, entreguem gols, entreguem, enfim, cada um na sua posição o que foi pedido. E aí passam por essa renovação, ampliação de contrato, melhora salarial e assim vai indo esse fluxo. Então, como eu disse, a gente tem 10 jogadores de 25 ou menos anos que têm contrato com o Real Madrid garantido até 2027, 2028 e 2029. Do atual elenco do Real Madrid, quais são as posições que o time nos próximos anos pode ficar sem representantes, né? Sem jogadores ocupando aquela posição? A posição que mais preocupa é a lateral direita, sem nenhuma dúvida. Por quê? Porque o Lucas Vázquez, que era extremo, virou lateral direito com o Zidane, renovou seu contrato para ser o lateral direito reserva do Carvajal. Tem um contrato até 2024, então até o final dessa temporada. Então o Lucas Vázquez, que é o reserva do Carvajal, tem um contrato vencendo no final dessa temporada. O Dani Carvajal, que não dá para dizer que é dessas estratégias de contratações de jovens jogadores, mas ele é formado na base do Real Madrid, depois foi para a Alemanha e voltou. Ele entrou um pouco dentro disso, porque é um jovem jogador que o Real Madrid apostou, ele ganhou a titularidade, é lateral direito do Real Madrid há muito tempo. É um jogador que já caminha aí para os 30 anos, né, para essa geração mais consolidada do Real Madrid, e ele assinou o contrato até 2025. Então, na lateral direita, a gente tem o reserva, Lucas Vázquez, que tem contrato até 24. Quando eu falo 25, 24, eu tô falando metade do ano, tá? É dentro de temporada. E o Carvajal tem contrato até a metade do ano de 2025. Então, na lateral direita, é onde o Real Madrid tem que estar mais preocupado, porque tem os dois jogadores, tanto o titular como o reserva, vencendo o contrato logo mais. E são jogadores já de mais de 30 anos, que aí o processo de renovação do clube também é diferente. E aí eu já vou falar sobre outro setor que também entra dentro disso. Na lateral esquerda, a gente tem o Mendy, que vence contrato em 2025, metade de 25, e o Fran Garcia, que chegou para ser, na verdade, o reserva, mas que nessa temporada até jogou bastante, mas é um jogador que ainda precisa passar por um processo de adaptação, né? Não sei se ele vai ser o futuro lateral esquerdo do Real Madrid, muito provavelmente o clube vai contratar mais alguém para essa posição. O Mendy vence contrato na metade de 2025 e o Fran Garcia tem contrato até a metade de 2027, porque entra dentro dessa política dos jovens jogadores que têm contratos mais amplos com o clube. Então, lateral direita precisa pensar no futuro, a lateral no presente quase mais imediato, lateral esquerda também, porque só teria o Fran Garcia com contrato de mais tempo, e a zaga aí entra numa outra estratégia. O Militão entra na estratégia de contratação de jovens jogadores, ampliou o contrato até 2028, vai estar no Real Madrid, se cumprir o contrato, até os seus 30 anos. É o mais jovem dos zagueiros do Real Madrid. Depois a gente tem o Nacho, que renovou agora em 2023 por uma temporada, entra naquela política de renovações de jogadores de mais de 30, então o Nacho termina contrato no final dessa temporada. E aí tem o Alaba e o Rüdiger, que entraram na política de contratação do Real Madrid, que é outra, além da de jovens jogadores, que é de jogadores que terminam contrato com seus clubes. Eles vieram de graça para o Real Madrid,
tem 30, 31 anos e assinaram um contrato até 2026. Então, são jogadores que têm ainda tempo de contrato com o Real Madrid, mas que o time precisa ir pensando também nesses substitutos, porque são jogadores de mais de 30 anos, entram naquela questão de quando lesiona, demora um pouco mais para voltar, então precisa pensar ali também, porque só tem um Militão que tem um contrato de mais tempo de duração. No gol, o Courtois também entra dentro dessa política dos jogadores de 30, aí tem contrato até 2026, o Lunin tem contrato até a metade de 2024, se ele não ficar no Real Madrid, o time vai precisar contratar. Tem o Kepa, que está emprestado, então não entra ainda de momento nesse cálculo que eu estou fazendo aqui. E o Courtois tem contrato até 2026. Então, na linha defensiva, o goleiro tem contrato até 2026. Lateral direita, o titular tem até 2025 e o Lucas Vazquez até 2024. A zaga, Rüdiger e Alaba, contrato até 2026. Militão é o que tem mais tempo de contrato na zaga até 2028. O Nacho termina contrato no final dessa temporada, então precisa pensar na zaga. Lateral esquerda, Mendy vence contrato em 2025 e o Fran Garcia tem até 2027. Onde o Real Madrid está mais recheado de jogadores com mais tempo de contrato? No meio de campo, que é onde tem mais peças e é onde fez investimentos para a contratação de jovens jogadores e tanto os que foram contratados como os que foram renovados foram por muitos anos. Então a gente tem 6 jogadores do meio de campo que têm contrato com o Real Madrid para os próximos 4, 5 ou 6 anos. Então, no meio de campo é onde o Real Madrid concentra a maior probabilidade de jogadores de presente e de futuro do clube, porque tem contratos com mais tempo de duração. Acabei de falar de Fede Valverde e Eduardo Camavinga até 2028, Tchouaméni até 2028, Arda Güler e Jude Bellingham até 2029, e aí a gente ainda tem o Ceballos, que é um jogador mais experiente, que renovou seu contrato também até 2027. Então, no meio de campo tem peças suficientes, mas talvez precise de contratação, porque tem 2 jogadores, lendas do clube, que têm contratos anuais. Kroos e Modric têm contrato até metade de 2024. Depois disso, renovações anuais e vamos ver o que vai ser deles na próxima temporada. Não contando com um deles ou com nenhum dos dois, o Real Madrid vai precisar também peças para o meio de campo. Aí resta saber se vai pegar jogadores que estão emprestados e trazer de volta para o clube ou se vai investir em contratações. Mas o meio de campo parece, em teoria, que não é uma prioridade de momento mais gritante, porque é onde tem peças de contratos de mais longa duração. Além da linha defensiva, o ataque é outro ponto que o Real Madrid tem que estar de olho. É verdade que dos 4 atacantes que tem hoje no elenco, 3 têm contratos até 2027 e 2028. Brahim Dias até 2027, Vinícius Júnior até 2027 e Rodrigo até 2028. Porém, o Rossello, que é um jogador que chegou para essa temporada, o Real Madrid precisa ver se vai continuar com ele ou não, tem contrato até o final, até a metade de 2024. Então, o Real Madrid precisa também estar de olho na questão do ataque, porque é onde, dependendo da formação que o técnico adotar para as próximas temporadas, vai precisar de jogadores, porque nessa temporada, é verdade, está jogando com 2 atacantes, mas só tem 4 no elenco. É verdade que alguns jogadores do meio de campo podem atuar no ataque também, mas é um ponto que precisa pensar. É o Real Madrid pensando no presente, porque, como eu disse, muitos desses jogadores que estão renovando o contrato ou que foram contratados agora, já com um contrato de maior tempo de duração, ou já são presentes ou já são titulares do time, ou já vêm com uma bagagem para assumir mais responsabilidade dentro do time, apesar de serem muito jovens. Mas o Real Madrid precisa pensar no futuro e também no presente, em curto prazo, em algumas posições, como para mim é a lateral direita, e também a lateral esquerda, e claro, nessa temporada, com a grave lesão do Militão e com a grave lesão do Courtois, teve que pegar um goleiro emprestado, vamos ver se o Kepa fica ou não. Não trouxe um zagueiro, o que está causando problemas já na temporada, porque quando lesiona um, é suspenso, o outro tem que estar colocando jogadores de outras posições na zaga, então precisa estar atento à linha defensiva. Mas a verdade é que da estratégia de jovens jogadores, a gente está vendo que muitos deles estão funcionando no Real Madrid e já caminham para o seu segundo contrato com o clube, com a possibilidade de fazer mais ampliações no futuro contratuais. Então, mais ou menos trouxe aqui um panorama para vocês de como é que está o presente, já pensando nesse futuro.
Não falei nada, evidentemente, do técnico Carlo Ancelotti, que termina o contrato no final dessa temporada, mas aí é uma outra questão, porque técnico é outra questão, não vamos falar disso nesse momento, já verei em algum momento virei falar sobre questão de Carlo Ancelotti, mas o elenco do Real Madrid é isso aí. Como eu disse, tem jogadores que estão emprestados, que ainda podem retornar para a próxima temporada, mas tem alguns pontos, como as laterais, talvez a zaga e também o ataque, que o time precisa fazer contratações pensando no presente, mas também pensando no futuro dentro desta nova estratégia de contratação e renovações de jogadores do time aqui da capital espanhola. Para quem chegou até aqui o final do vídeo, sempre pedir para se inscreverem aqui no canal, para ajudar o canal da Baixinha a crescer, deixar o like se vocês gostarem do vídeo e comentários aqui embaixo. Até o próximo, um beijo para vocês!